Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Em primeiro lugar, uma notificação. Sim. Nós temos já a tradição de levar ao ar, durante o período do Carnaval, os 3 dias de Carnaval, o nosso retiro. Ele já é tradicional e eu convido a todos a estarem atentos à Rede Vida de Televisão e às suas chamadas para saberem o horário das 3 palestras que darei no domingo, na segunda e na terça de Carnaval. Aliás, começam no sábado à noite. Muito bom. Eu sei que muitos aproveitam esses dias para fazer um retiro e a Rede Vida de Televisão leva o retiro para a sua própria residência. Então, sábado? Sábado à noite, domingo 3 para palestras, segunda 3 e terça 3. Agora estejam sintonizados com a Rede Vida e procurem se informar a respeito do horário das 3 palestras. Muito bem. Nós, durante 2, 3 meses, o senhor me falava, conversamos, dialogamos, explicamos o saltério. Mas não é o caso de passarmos 2 anos examinando 150 salmos. Então, chegamos à conclusão de que agora, mudando um pouco de assunto, é melhor ensinar o povo de Deus, culto, ou que quer ser culto, a conhecer mais de perto o Antigo Testamento. Vamos tratar de fazer conhecido o Antigo Testamento. Bem, algumas noções são prévias e devem ser ditas. Normalmente se costuma dizer que a Bíblia é palavra de Deus. Certo. Isto não está certo. A Bíblia não é palavra de Deus, porque é um texto morto. É um texto escrito. Isto não pode ser palavra de Deus. Um texto sem vida. Seria uma partitura. A Bíblia, teologicamente, mais acertado dizer, contém a palavra de Deus. Agora, é claro que esta Bíblia, que contém a palavra de Deus, foi escrita em épocas diversas. Se estamos no Antigo Testamento, ela foi escrita num arco de tempo anterior a Cristo. Eu diria que este arco de tempo vai do século VIII até o 1º século antes de Cristo. O Antigo Testamento, para nós cristãos, para os judeus, é tudo. Não se chama Antigo Testamento, se chama Bíblia, simplesmente, a Bíblia hebraica. Para nós cristãos, o que para os judeus é a Bíblia inteira é apenas o Antigo Testamento, o 1º Testamento. E como nós também dividimos o Antigo Testamento em 3 grandes blocos. Quais são? O primeiro bloco é o chamado Pentateuco, com os 5 primeiros livros que o formam. O segundo bloco são os profetas e o terceiro bloco, os outros escritos. Em hebraico, Torá, primeiro bloco. Nebiim, segundo bloco, profetas. Ketubim, terceiro bloco, os outros escritos. Se nós vamos tentar conhecer os blocos, nós temos que tomar algumas providências iniciais. Há pessoas que leem a Bíblia
como se estivessem vendo televisão. Como assim? Leem o episódio e imaginam que o episódio é uma fotografia, é uma transmissão direta do evento que narra. Tá, sem contextualizar nada, é isso. Isto é, como se o texto reproduzisse fielmente, como um documentário, o que aconteceu no passado, o que ele quer transmitir. Isto é uma visão errada da Bíblia, é uma leitura errada. E perigosa. Ler a Bíblia como se tivesse assistindo televisão. Isto vale também para o Novo Testamento. Se lê os evangelhos como se a cena escrita se tivesse passado exatamente daquela maneira. Outro perigo para quem lê a Bíblia é fazer uma leitura esférica. Sabe o que é uma esfera? Uma Sim. bola. Qual é o centro da bola? Qual é o centro de uma circunferência? Qual é o centro de uma esfera? Não existe. Qualquer ponto pode ser o centro. Depende da minha referência. Eu posso girar a bola de tal maneira que o centro seja esse, e posso girar ao contrário, e o centro é este. Qualquer lugar pode ser o centro. Há pessoas que leem a Bíblia numa leitura esférica. Isto significa que todas as afirmações se equivalem. Tanto faz a história de Sansão e Dalila, quanto a pregação de Pedro no dia do Pentecostes, tudo isto tem o mesmo valor. Tudo isto é palavra de Deus e tudo isto é revelação. Não, a Bíblia não se serve a uma leitura esférica. Diria que a Bíblia é uma floresta, não uma esfera. Numa floresta existe um pouco de tudo. Existem árvores frondosas, árvores gigantescas, existem arbustos, existem pequenas plantações, existe grama, existe pedra, existe argila, existe terra, existe flor, existe um pouco de tudo e as coisas não têm o mesmo valor. Numa floresta ou numa região deserta se pode encontrar ouro, mas não é em todo lugar que se encontra ouro. Se pode encontrar minerais desejados, mas não em todos os lugares. Assim é a Bíblia. A Bíblia tem um pouco de tudo, mas uma coisa é uma árvore frondosa, outra coisa é uma plantinha deste tamanho aqui. Eu não posso identificar tudo ou colocar tudo numa mesma prateleira, alegando ser tudo palavra de Deus. Entendi. Bem, eliminados esses dois perigos, a leitura esférica e o primeiro perigo, está lembrado? O primeiro perigo que eu disse. Lê ela toda como se fosse toda ela, né? Palavra de Deus, como dizem. Não. O senhor falou. Eliminados esses dois perigos, a leitura fundamentalista Sim. e a leitura esférica, então nós podemos começar a compreender o livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. Eu não quero entrar já nas questões históricas. Eu quero simplesmente fazer as divisões ou as subdivisões. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Tome o livro do Gênesis. Os 11 primeiros capítulos falam
da história universal, ou melhor, dos inícios absolutos da humanidade, com um endereço já marcante para a família e a ascendência de Abraão. 11 primeiros capítulos que falam do início absoluto de todas as coisas. O que o senhor chama de um endereço já marcante? É? Porque já no capítulo 11 se termina com os familiares e ascendentes de Abraão. A partir do capítulo 12 ao capítulo 25, nós temos o chamado ciclo de Abraão. Ciclo, isto é, são pequenas histórias, pequenos contos, costurados um no outro literariamente, pequenas sagas, é este o nome que se dá, referentes a Abraão. Mas histórias soltas. Pode-se ler uma sem se ler outra. Não há enredo. E assim se vai de 12 a 25. O patriarca Abraão é o protagonista, as sagas giram todas ao redor dele. São pequenas histórias relacionadas com Abraão. O capítulo 26 é uma pequena saga relacionada com Isaac. Vamos fazer o intervalo e continuar. Então vamos. Então, estamos de volta. Capítulos 12 a 25, sagas referentes a Abraão. Capítulo 26, sagas referentes a Isaac. Os capítulos 27 a 36, sagas referentes a Jacó. Pequenas histórias referentes a Jacó. Do capítulo 37 ao final, com exceção do capítulo 38, que é distinto, diverso, nós temos a história de José. Do Egito. E assim termina o livro do Gênesis. Inícios absolutos da humanidade. De 1 a 11? Sagas ou histórias de Abraão. De 12 a 26. 25. 12 a 25. Sagas a respeito de Isaac. 26. E sagas referentes a Jacó. 27 a 35. Né? E depois os capítulos 37 a 50, com exceção do 38, a história de José. Esta história de José, diferentemente das outras, tem enredo. Isto é, tem começo, meio e fim. As outras não têm enredo. Portanto, o leitor pode ler uma sem ter conhecimento de outra. E a própria liturgia mostra isso. Às vezes manda, na primeira leitura, ler uma saga de Abraão e ninguém se pergunta nem pelo que veio antes, nem pelo que veio depois. Bem, o livro do Gênesis conta, através dos ciclos, dos diversos ciclos e das suas sagas, a história de famílias. A história de 3 famílias. A família de Abraão, a família de Isaac e a família de Jacó. Sem falar na história de José. José do Egito. Já o segundo livro do Pentateuco, que se chama Êxodo,
não é mais a história de 3 famílias. As 3 famílias se multiplicaram tanto a dar um povo. O livro já trata de um povo. Um povo que é o resultado da multiplicação da família de Jacó. No texto bíblico atual. Um povo que se multiplica a mais não poder no Egito, na terra de Goshen, uma parte do Egito. Um povo que, por razões táticas, é escravizado e oprimido por um faraó, de quem não se diz o nome. Nós temos ou tivemos 26 dinastias no Egito e cada uma com não sei quantos faraós. Portanto, nós estamos aqui no absolutamente indeterminado. Este faraó resolve realizar um genocídio, matar crianças do sexo masculino. Terrível. O que não se entende, porque se o faraó oprime, quer escravizar e quer mão barata, por que matar exatamente as crianças do sexo masculino? O homem é muito mais capaz que a mulher para trabalhos braçais. É evidente. O físico masculino é diferente do físico feminino. Não se entende como um faraó estupidamente faz uma coisa dessas que vai contra a sua própria política de escravidão e trabalho escravo barato, melhor, gratuito. Este episódio, no entanto, absolutamente ilógico, prepara no capítulo 2 o nascimento prodigioso de Moisés. Um hebreu do sexo masculino que deveria morrer de acordo com o decreto, o genocídio, mas não morre. É libertado milagrosamente. Criancinha é colocado numa cestinha que desce Nilo abaixo e é recebida nada menos que pela filha do faraó. O adota, o alimenta, o faz crescer, chama a própria mãe para alimentá-lo, para educá-lo. E Moisés, o Moisés bíblico, recebe uma formação de corte. Mais adiante, ainda no capítulo 2 do Êxodo, tendo assassinado um egípcio e sabendo que a coisa chegara aos conhecimentos do faraó, não se sabe o nome do faraó, tem que fugir, foge para Madian, no deserto. Lá se encontra com Jetro, de quem se torna sogro, casando-se com uma filha e possuindo ou tendo deste casamento 2 filhos. No capítulo 3, nós temos a vocação de Moisés, que certa vez, pastoreando o rebanho de Jetro, se encontra no monte Sinai com a sarça ardente, isto é, com Deus, que o manda de volta ao Egito a ser o salvador do povo oprimido. Ouvi o clamor do meu povo Israel oprimido no Egito, e te envio para lá a fim de que por teu intermédio eu o salve. Moisés reluta
em aceitar este encargo, esta tarefa, mas Deus o obriga, juntamente com Arão, seu irmão. Obriga, modo de dizer, seduz, é isso? Vai porque estou mandando. Estou mandando, vai. Não sabe falar? Arão falará por ti. As desculpas de Moisés, né, são várias. Bem, começam então as demarches entre Moisés e Faraó. Moisés que insiste na saída e Faraó que se endurece. E a partir de então, nós lemos no livro do Êxodo o episódio famoso das pragas do Egito. 9 pragas que culminam na 10ª ou na matança, na morte dos primogênitos de todos os egípcios, desde os animais até os seres humanos e até o primogênito do faraó. Este deixa sair o povo, arrepende-se em seguida, vai ao seu encalço, encontra-o num braço de mar, no Mar Vermelho, e lá se dá o encontro das duas partes e o famoso milagre do mar, onde Faraó é tragado pelas ondas com os seus carros, cavaleiros, seus exércitos, e Israel é salvo. Aqui estamos no capítulo 14º do livro do Êxodo. Capítulo 14º. E o 15º já é aquele canto. O 15º é o canto de libertação, atribuído a Maria, irmã de Moisés. Nos capítulos 16, 17 e 18, se muda de diapasão. Nos primeiros capítulos, a pergunta era esta: quem pode mais? Quem é o verdadeiro Senhor de Israel? É Deus ou é o Faraó? Uma vez tragado o Faraó pelas águas do mar, se manifesta Deus como o verdadeiro chefe do povo. Mas agora, como chefe do povo, Deus o assume e tem a obrigação de o conduzir, alimentando-o, dando-lhe pão e dando-lhe água. E nós temos nesses capítulos 16, 17 e 18 o episódio da água do rochedo, os episódios de Massá e Meribá e as codornizes do deserto. O capítulo 19 é uma solene preparação para a grande aliança. Saiu do Egito, deixaram a escravidão, mas agora farão aliança com o Deus libertador. E esta aliança começa no capítulo 20 e se estende até o capítulo 24. O capítulo 24 é a conclusão desta aliança. É a famosa primeira aliança, a aliança sinaítica. Começa com o decálogo moral, e se continua até o final e a cerimônia de conclusão, que é o capítulo 24. Mas o nosso programa está no final, nós temos que obedecer o nosso horário e voltaremos no próximo domingo. Até o próximo domingo, com a bênção, com a graça de Deus.